A paz do Senhor Jesus, amém? Sou a pastora Gleice Cândido e eu quero falar com você um pouquinho sobre um personagem da Bíblia que é muito conhecido, mas eu quero ler com você e reparar alguns detalhes da vida deste personagem. Esse personagem é o cego de Jericó, estava em Jericó, né? O cego que estava em Jericó. Na palavra de Deus, se você pode, abra aí a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante, diz assim, Depois chegaram a Jericó e, ao sair de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Esse Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Ele estava cego, ele estava perdido e ele estava precisando de um milagre. Então ele soube que Jesus ia passar por ali, né? Ele ouviu ruídos de que Jesus passaria por ali, porque ele era cego, mas ele ouvia muito bem. E quando de fato veio uma grande multidão andando com Jesus, e ele aguçou a sua fé e percebeu e entendeu naquele momento que era a oportunidade dele. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi? Ele usou aqui o caráter de Davi. Davi, ele fora, né, um homem muito misericordioso. Ele fora um homem que amava muito ajudar as pessoas. E então esse cego, ele gritou por Jesus, clamou por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego, ele não queria entender a fé de Davi, ele queria usar a fé de Davi, né? E como de fato ele usou, ele creu, ele acreditou. E Bartimeu, ele sabia que uma das virtudes mais importantes de Davi era a compaixão. Ele tinha muita compaixão pelas pessoas, né? Então ele sabia dessa virtude e aproveitou a oportunidade única que passara por ali naquele momento, e foi a oportunidade que ele teve. E continuando a mensagem, no capítulo 10 mesmo, no versículo 47, diz assim, E este, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segredos do clamor. O seu clamor, ele deve triunfar sobre os críticos e sobre a vergonha. Não deve se importar com a crítica, não deve se importar com a vergonha, não deve se importar com o bochicho dos outros, não deve se importar com a falácia dos outros de perto de você. Deve ser humilde e deve ter base firme. E esse Bartimeu, ele teve essa base firme. Ele foi humilde ao clamar por Jesus. E o clamor dele sobrepôs a vergonha, sobrepôs aquelas pessoas que estavam contra ele, que até disse para ele: pare de clamar, pare de gritar, o mestre não vai te ouvir. Mas não, ele ouviu a voz da fé dele, a voz da fé que estava no coração dele. E ele acreditou que ele poderia ser curado como foi. No versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós estamos orando, buscando a Deus, indo à igreja, e acontece muito de pessoas estar, né, nos repreendendo, falando mal, foi só, vai aquela pessoa.
buscar mais uma vez. Deus não está fazendo nada na vida dela e tal. E esse tipo de pessoa que nós devemos deixar para lá. Não devemos dar ouvidos. Nós devemos dar ouvido à voz de Deus na nossa mente, no nosso coração. Dar ouvidos à nossa fé. Dar ouvidos àquele que pode todas as coisas, que é Jesus. Amém? No versículo 49 diz assim: então Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha que maravilha. Quando você começa a buscar a Deus, quando você não se importa com as adversidades, quando você não dá ouvido para o invejoso, não dá ouvido para aquela pessoa que quer te desviar dos caminhos do Senhor, chegará o momento que Deus vai olhar para você e vai dizer para você: tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Oh, maravilha, glória a Deus. O que aquela capa representava para ele? Ele estava com uma capa, né? E aquela capa, ele sabia que ele não ia mais precisar dela, porque ele estava ali enquanto cego, ele precisava para se proteger, né? Mas quando ele voltasse a ver, ele não ia mais precisar daquela capa, ele não ia mais precisar ficar mendigando, ele não ia mais ficar precisando ficar à beira do caminho. Então, alguns passos de cura muito importante para que possamos tomar, ter bastante atenção. Posição estratégica. Aquele homem estava numa posição estratégica e ele clamou com base. No filho de Davi, ele clamou com base na história de Davi, ele clamou com base na fé de Davi. E outra posição também estratégica, crer. Nós temos que crer. Nós temos que também triunfar sobre os críticos, como eu falei, não se importar com os críticos, não se importar com o que eles falam, não se importar com o que as pessoas falam mal de você, não se importar. Continuar seguindo em frente, continuar olhando para Jesus. O foco nosso deve ser Jesus. O foco para a nossa cura, para o nosso milagre, deve ser Jesus. Deixar a velha capa. Deixar a velha capa para trás, como José. José, quando foi abordado pela mulher de Potifar, a única forma dele sair daquele assédio ali foi largando a capa. Então ele largou a capa e venceu, porque se ele ficasse ali para querer a capa de volta, ele ia acabar caindo. E então ele foi sábio, ele soltou a capa e saiu correndo. Aqui, o cego Bartimeu, ele largou a capa, porque ele sabia que seria uma nova vida para ele, uma nova caminhada com Cristo. E levantar e dar um salto. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que agir, levantar, dar um salto, ir em direção a Jesus, porque Ele tem a vitória certa para as nossas vidas, Ele tem milagre. E o versículo 50, e lançando de si a sua capa, deu um salto, levantou-se e foi até Jesus. Então ele agiu, ele levantou, ele foi até Jesus. No versículo 51, e Jesus perguntou ao cego: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, que eu recobre a vista. Aquele homem, ele enxergava outrora, e por alguma enfermidade, alguma doença, ele ficou cego. Mas ele teve essa grande oportunidade de buscar por Jesus, de clamar por Jesus e de ser ouvido por Jesus. No versículo 52, para fechar, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recobrou a visão e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Então, logo após a cura, ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Quando nós somos curados, libertos, livres, devemos seguir Jesus pelo caminho. Só Ele tem a chave da vida eterna. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder e nos ajude
a fazer a obra de Deus.